Chegou a hora da verdade, Adão Negro finalmente foi lançado, eu já assisti e vim aqui contar pra vocês. Será que vale a pena? Afinal, é bom ou ruim? Tem cena pós-créditos? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber numa review completa. Vamos lá! Você já pensou se você pudesse criar os seus próprios games com o mundo do seu jeito, os seus personagens e os sons que você imaginou e ainda ganhar dinheiro com isso? Então se liga, a partir de hoje você vai poder tornar isso real. A Dunk Code tem o melhor curso de desenvolvimento de games do mercado que foi criado para você aprender de forma simples e acelerada. Com ele você vai poder criar mais de 25 jogos em 2D, em 3D e dominar as principais game engines do mercado e ainda vai poder criar sua própria game engine. Mesmo que você ainda não entenda nada de programação de games, você vai sair de lá especialista. Você vai ter acesso vitalício ao curso e você vai poder assistir no seu tempo, quando você quiser. Lá você vai ter acesso a um suporte individual para tirar suas dúvidas e garantir o seu aprendizado com atualizações semanais no curso sem pagar nenhum real a mais. Além de um certificado e diversos bônus que vão te ensinar a divulgar seus games e lucrar nesse mercado. Então não vacila, clica no link na descrição ou no comentário fixado e garante sua vaga. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. E a espera acabou, o Adão Negro chegou aos cinemas, já tá dando o que falar, tem quem gostou e quem tá criticando bastante o filme. Então, será que a DC acertou dessa vez? O filme realmente entrega o que se propõe para os fãs ou The Rock não convenceu? Eu já assisti numa sessão especial e eu vim comentar aqui para vocês nessa crítica sem spoilers. Mas antes, não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal agora com o sininho ativado, que o seu apoio é fundamental para eu continuar com mais vídeos como esse toda semana. Eu conto com vocês, hein? Muito obrigado e vamos pro vídeo. Primeiro de tudo, a gente tem basicamente a história de origem do Adão Negro acontecendo aqui. Claro que com algumas mudanças notáveis, mas pegando muitos elementos de quando ele era um personagem lá da Fawcett Comics, tanto no visual, que tá bem fiel, tá bem adaptado, mas principalmente também tendo como base as fases mais recentes, quando ele foi reformulado nos 952, onde a gente vê a história dele sendo recontada pelo escritor Geoff Johns, tentando modernizar o original. E assim como no filme, Teth Adam começa sendo um escravo furioso no oprimido país de Kahndaq, mas depois da morte de seus familiares, ele ganha seus poderes pelo mago Shazam vindo dos deuses egípcios, mas ao receber esses poderes, ele busca vingança pela morte de sua família. Nesse caso do filme, o seu filho, e por seguir esse caminho, ele acaba sendo aprisionado. E quase 5.000 anos se passam e o Adão Negro ressurge finalmente e com todo ódio pelo aquilo que ele passou. E dessa forma ele quer fazer justiça com as próprias mãos, trazendo morte e desafiando a todos até que ele encontra a Sociedade da Justiça, que tenta a todo custo impedir as ações dele visando o bem do mundo. Pra ser bem sincero, galera, eu gostei de diversas coisas do filme, mas eu também tive muitas ressalvas e algumas coisas que me incomodou, sabe? Mas vocês vão entendendo melhor ao longo do vídeo, beleza? Porque, primeiro de tudo, o tom do filme nem sempre funciona. Pra mim, os momentos de humor ficam bem deslocados, sabe? Não no mesmo nível de outros filmes, como o próprio Thor 4, que a gente teve recentemente, e que inclusive, infelizmente, só foi piorando conforme a gente vai assistindo. Não chega a ser tanto assim, mas também acontece nesse filme aqui o tempo todo. Do começo até o fim, a gente tem esse humor um pouco deslocado. Até o terceiro ato, a gente continua tendo momentos fora do tom. E falando da direção, o Jaume Collet Serra, que já tinha trabalhado com o The Rock em outros filmes, como o Jungle Cruise, ele retorna aqui essa parceria, e ele não é um diretor com filmes marcantes na carreira, mas até que ele consegue fazer um trabalho competente em algumas cenas, principalmente em algumas cenas de ação que a gente vai ver mais pra frente. E o The Rock, como Adão Negro, não tem como negar que ele ficou perfeito visualmente, gigante, dentro daquele uniforme sem enchimento, nem precisa, né? Então eu gostei do fato que ele tá mais impiedoso, como os vilões, os anti-heróis são, matando os inimigos, e que bom que eles tiveram a coragem de mostrar isso na tela, diferente de outros filmes de vilões, anti-heróis, como o Venom, por exemplo, que eles sempre ficavam com uma justificativa desnecessária, e isso não acontece tanto com o Adão Negro, ele é um pouco melhor nesse ponto. Mas o problema é que ao mesmo tempo a jornada de entendimento do Adão Negro sobre qual é o seu propósito, sobre as ações que ele tem ao decorrer do filme, tudo isso é novamente prejudicado por causa dos momentos de humor do filme, com o próprio Adão Negro e não só em torno dele, principalmente com frases de efeito e uma dinâmica com um personagem mais jovem também, que eu vou comentar mais pra frente. E falando da Sociedade da Justiça agora, de modo geral, assim como o Adão Negro, eu até que gostei deles. O Esmaga Átomo, por exemplo, eu acho que poderia ter aparecido mais, mas
quando ele aparece é bem feito visualmente, muito bem utilizado os poderes dele, assim como a Ciclone manipulando o vento, e o próprio Gavião Negro também tá bem legal nesse sentido, tá tudo bem real, sabe? Mas como eu já imaginava, o Senhor Destino que foi quem roubou a cena totalmente, porque o Pierce Brosnan mandou muito bem nesse papel, foi uma excelente escolha, e todos os poderes dele também ficaram muito bons em tela. O lance das visões que ele tem ao decorrer do filme, tudo isso foi um grande acerto que eles tiveram, mesmo que dá pra perceber que eles precisaram nerfar um pouco os poderes do Senhor Destino por causa da ameaça final, né? Mas enfim, esse nem é tanto o problema, porque falando de alguns pontos negativos sobre a Sociedade da Justiça, é que o personagem Kent Nelson nem é tão explorado assim como poderia. Eles ficam bem superficiais, sabe? E se for considerar o tanto de história que a gente tem nas HQs com a Sociedade da Justiça, toda a origem, toda a trajetória desses personagens, eu acho que eles poderiam explorar bem mais eles. Eu só queria ver mais sobre a história deles e mais sobre o Senhor Destino, quem sabe num futuro filme da Sociedade da Justiça, por exemplo. Apesar de ser um filme do Adão Negro, eu acho que ficou faltando se aprofundar na equipe. E é aí que a gente chega em um dos pontos que mais me incomodou nesse filme, porque nesse tempo que eles poderiam aproveitar a Sociedade da Justiça, aproveitar para explorar essa equipe, eles dedicam para outro núcleo de coadjuvantes, com a mãe, a criança, a exploradora Adriana, que tem aquele garoto que aparece grande parte do filme, que nem apareceu tanto nos trailers, e eles poderiam ter mantido assim, né, com apenas algumas aparições pontuais aqui e ali, se eles queriam estabelecer essa dinâmica dele com o Adão Negro, como eu falei antes. Então realmente não era necessário isso tudo de tempo, não funciona bem, tanto que chega a ser irritante pensar que muito desse tempo de tela podia ser transferido para a própria Sociedade da Justiça. Então dá para ver que o roteiro, que já é bem simples, ele força bastante para conseguir incluir essas tramas da mãe e do filho ali no meio de toda a situação. Claro que tem uma justificativa para eles estarem ali, mas para mim não parece muito natural, para mim prejudica o ritmo que o filme podia ter. Além do mais, que tudo que acontece nesse núcleo é bem genérico, né? Porque a gente já viu isso muitas vezes em outros filmes, porque daria espaço pra gente explorar coisas mais interessantes, sabe? Eu acho que essa trama, esse núcleo puxa bastante o filme pra baixo. Reparem bem quando vocês forem assistir, se vocês não concordam com o que eu tô falando aqui. Porque outro ponto frustrante também, que já dava pra esperar pelos trailers, é o vilão Sabbac. Não é spoiler, eu não vou falar nenhum spoiler sobre ele já tinha aparecido, mas em geral nem tem tanto pra falar sobre ele assim, porque tudo o que ele tem são cenas de ação e frases mais genéricas que a gente também já viu em muitos vilões. E o filme em si, ele tem bastante conveniência com o roteiro, assim, ele é muito expositivo, ele sempre está explicando alguma coisa pra gente, então parece que eles subestimam o público o tempo todo. Eu não sei se era uma tentativa de ser mais acessível, mas eles exageraram até demais, porque isso prejudica um pouco quando a gente está assistindo. E o vilão é um grande exemplo disso. Inclusive, me lembrou até do primeiro Lobo da Steppe que a gente teve lá em Liga da Justiça, aquela versão de 2017 do Joss Whedon, que era bem genérico e se sustentava muito mais pelas frases de efeito. E o Sabbac não foge muito disso, porque ele se salva mais pelo visual um pouco melhor e o CGI mais bem trabalhado que o primeiro Lobo da Steppe. Mas vocês devem estar achando que eu odiei o filme, né? Mas será que é tão ruim assim? O filme é ruim? Bom, eu acho que ele não chega a ser ruim, eu acho que tá mais pro ok, pro aceitável, e principalmente ele tem as suas qualidades quando a gente vai pro lado estético também. O filme é muito bonito visualmente, tanto a ambientação das cenas em Kahndaq, que ficaram ótimas pra mim, como os próprios visuais dos personagens, que eu gostei bastante, em especial o Adão Negro e o Senhor Destino, com uniformes bem vivos e coloridos. Então isso tá muito bom, bem imersivo, não é aquele efeito mal acabado que tira a gente do filme. Então realmente eles acertaram muito nos efeitos visuais, tá incrível mesmo. Dá pra ver que valeu a pena eles terem adiado o lançamento para outubro. A trilha sonora é um dos pontos altos do filme também. Realmente eles conseguem trazer um impacto pra cena, sabe? Principalmente as cenas de ação, que são também um dos maiores destaques do filme. Realmente o Adão Negro tá incrível demais, toda a movimentação dele nas lutas tá muito bem feito, mesmo que, na minha opinião, não foi tão bom quanto foi naquele filme A Batalha contra o Zod em Metrópolis, mas dá pra ver que eles tiveram uma certa inspiração aqui, né? E sem dúvida uma das melhores cenas acontece justamente na batalha contra a Sociedade da Justiça. E principalmente o Senhor Destino, que brilha demais usando seus poderes, tentando conter o Adão Negro, pra mim facilmente um dos melhores momentos do filme. Realmente nesse lado da ação e efeitos, eles entregaram tudo que eles prometeram no trailer, então se você curte isso, se você vai mais pela cena de ação, vale ainda mais para você assistir. E muito por isso também, olhando por todos esses acertos que o filme tem, eu queria muito dizer que é um excelente filme da
DC. Mas infelizmente não chega perto disso. Sem dúvida o The Batman vai continuar sendo o melhor filme do ano pra mim, porque diferente de outros projetos, o Adão Negro ele não consegue explorar todo o potencial do personagem. Ele tem seus momentos sim, tem qualidade sim na ação, nos efeitos visuais, mas em questão de roteiro, nos diálogos e desenvolvimento dos personagens, a história nunca sai do básico e previsível, sabe? E talvez esse seja o principal problema que a gente tem nesse filme. Então, pra mim, Adão Negro fica naquele campo aceitável, ok, mas eu acho que eles não conseguem elevar o nível de qualidade, assim como eles conseguem elevar o nível de fanservice e a hierarquia de poder na DC. Lembrando que o filme tem cenas pós-créditos, então fica até o final dos créditos e fica ligado também que em breve a gente vai ter novos vídeos discutindo sobre tudo isso. Então você precisa estar inscrito com o sininho ativado, então clica agora para se inscrever e já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo, que me ajuda demais a continuar com esse conteúdo nerd todos os dias para vocês. Confira ainda esses vídeos que estão demais, muito obrigado, valeu, falou e até mais.